No vídeo a respeito das pilhas de concentração, nós vimos que a situação que corresponde a ΔE igual a zero significa diferença de potencial nula entre os terminais da pilha, o que significa que não existe fluxo de elétrons nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, independente de quais sejam os eletrodos. Isso significa que quando o ΔE medido entre os eletrodos de uma pilha for zero, a reação da pilha, na verdade, está na condição de equilíbrio químico, ou seja, o quociente de reação, naquela situação, ele será igual ao constante de equilíbrio. Para o caso da pilha de concentração, isso era óbvio. Quer dizer, você tem as mesmas concentrações de ambos os lados, você tem o mesmo material nos eletrodos, não tem por que os elétrons irem de um lado ou irem para o outro. Ou seja, a reação, claramente, ela tem que estar parada. Não tem que ter fluxo de elétrons líquido. Isso é diferente no caso de uma reação que não envolva os mesmos eletrodos. Por exemplo, voltando de novo para a pilha de Daniell. Na pilha de Daniell, nós usamos a equação zinco sólido mais cobre 2+, aquoso. Isso aqui forma zinco 2+ aquoso mais cobre sólido. E nós vimos também que o ΔE padrão desta pilha era 1,1 volt. O que acontece então se, mesmo eu tendo um ΔE padrão diferente de zero, eu forçar o ΔE igual a zero? A gente sabe que ΔE igual a zero, mesmo assim ele tem que satisfazer a relação ΔE padrão menos 0,05916 sobre 2, o número de elétrons que flui na pilha de Daniell é 2, isso aqui vezes o log do quociente de reação. Mas nós acabamos de ver que nesta situação em que o ΔE é zero, o quociente é igual ao constante, ou seja, aqui eu terei uma maneira de calcular a constante de equilíbrio do problema eletroquímico. Como aqui deu zero, esse menos esse, todo esse bloco aqui tem que dar zero, significa que isso daqui é o negativo de todo esse resultado, ou seja, eu posso escrever aqui log da constante de equilíbrio, isolando esse log aqui, é a mesma coisa que ΔE multiplicado por 2 dividido pela constante, ou seja, ΔE padrão vezes 2 dividido por 0,05916. No caso da pilha de Daniell, que o potencial padrão vale 1,1, esse resultado aqui, ele dá 37,187. De modo que a gente pode escrever o seguinte. Se o log da constante corresponde a isso aqui, significa que a constante vale quanto? Vale 10 elevado a 37,187. E isso significa que a constante de equilíbrio aqui vale 1,54 vezes 10 a mais 37, certo? É um valor bastante alto, bastante pronunciado, é maior do que a grande maioria das constantes de equilíbrio com as quais a gente trabalhou previamente, no caso de ácidos, de bases, de reações gasosas que tinham equilíbrio. Normalmente a gente não tinha expoentes nem tão positivos, nem com esse número também tão negativos. No caso de reações eletroquímicas, esses expoentes são relativamente comuns. Por quê? Porque a gente conseguiu esse expoente aqui com um potencial de apenas 1 volt, quer dizer, um potencial que você mede com qualquer multímetro caseiro, desses domésticos, aqueles amarelinhos, bem simples, a gente consegue ter uma forma de medir constantes de equilíbrio com valores absurdamente grandes ou pequenos, né? Então, um limite de detecção muito fora do que a gente consegue em equipamentos convencionais que não sejam eletroquímicos. Então, lá quando a gente falou de KPS, que tinham constantes de equilíbrio 10 a menos 50, 10 a menos 60, como que o pessoal consegue medir aquilo? Eles medem por eletroquímica, ou seja, eles medem o valor da constante indiretamente em termos de potenciais padrão de eletrodos que envolvam aquelas reações. Por quê? Porque uma constante de 10 a menos 70, ela vai dar um potencial de menos de 2 volts. Ou seja, a gente consegue medir esse potencial com bastante facilidade. Eu só preciso de um multímetro bom em termos de casas decimais para conseguir precisão no resultado. Agora, a dificuldade de medir por ser muitos volts, esse não é o problema. O que chama a atenção nesse valor aqui, e é o que vocês podem calcular sozinhos para testar, é que
A gente começou com uma concentração de 1 mol por litro desse aqui e 1 mol por litro desse daqui. Ou seja, as concentrações padrão, né, tanto esse quanto esse, equivalem à concentração padrão. O que significa que no final da reação, em tese, todo esse zinco daqui, todo esse cobre foi convertido em zinco, em termos dos íons. Vamos imaginar que apenas um átomo de cobre sobrou aqui, ou seja, seria uma concentração de 1 átomo por litro. E aqui seria uma concentração de 2 mol por litro, menos um átomo, que é aproximadamente 2. Mesmo que aqui só tenha sobrado 1 átomo de cobre, e eu calcule o quociente de reação, ainda não vai dar esse valor aqui, ainda vai dar um valor menor. Ou seja, mesmo que apenas 1 átomo de cobre tenha sobrado, o valor de Q ainda é menor do que K, e a reação ainda tem que prosseguir para a direita. Em outras palavras, as reações eletroquímicas, elas se completam. As constantes de equilíbrio são tão exageradamente grandes, ou no caso, se eu escrever a reação inversa, é lógico, daria o inverso daquele valor para constante. Mas os valores são tão exageradamente grandes ou pequenos, que eu posso dizer que a reação ela se completa. O estado de equilíbrio ele não é um estado que pode ser efetivamente encontrado na reação. A gente pode medir o valor da constante, setando a equação de inércia igual a zero, mas isso não significa que efetivamente nós consigamos observar o estado de equilíbrio num sistema real. Para que esse estado de equilíbrio aqui seja atingido, eu precisaria de 1 átomo de cobre em equilíbrio com 25 trilhões de mols por litro de zinco dentro de uma solução. Então imagina, 25 trilhões de mols já é uma coisa absurdamente irreal. Agora, 25 trilhões de mols de zinco em 1 litro de solução é pior ainda. Quer dizer, não dá para nem conceber toda essa quantidade de zinco encapsulada em apenas 1 litro. Então, esse estado de equilíbrio aqui, ele é um estado de equilíbrio virtual. Ele pode ser calculado, porém ele não pode ser atingido. Eu não posso ter o meu sistema químico efetivamente parando na posição do equilíbrio. Mesmo assim, a gente pode calcular a posição do equilíbrio, mesmo que virtual, e esse procedimento é usado para o cálculo de constantes de equilíbrio extremas, tanto muito positivas quanto muito negativas, que é o caso principalmente quando a gente trata de sais pouco solúveis, que era o caso do KPS. Então, essas 3 informações podem ser derivadas, e são muito importantes, de serem derivadas da equação de inércia. Eu posso calcular o potencial de uma pilha fora do padrão, eu posso calcular o potencial de uma pilha apenas funcionando em termos de diferença de concentração, ou seja, pilhas de concentração, e eu posso calcular a constante de equilíbrio do meu sistema unicamente usando as informações da reação química. Efetivamente, se eu não tivesse a equação de inércia, seria muito difícil, ou quem sabe até impossível, eu conseguir medir esse valor aqui com precisão. A equação de inércia me dá uma medida muito simples, uma forma muito simples de fazer esse cálculo, usando apenas um potencial elétrico medido com 2 casas depois da vírgula, ou seja, uma medida muito fácil de ser realizada.